Aqui na nossa aula 10, a gente vai falar hoje somente sobre norma operatorial para o espaço de matrizes. Tá? É uma aula mais curta e esse é um assunto bastante importante. Uma observação antes de a gente introduzir essa parte de matrizes é justamente aquele exercício que eu demonstrei na aula passada. Pessoal, aquela demonstração, e existe uma peculiaridade na demonstração, né? O exercício pedia o seguinte: mostre que uma aplicação que corresponde à projeção ortogonal em um subespaço é simétrica, tá? Bom, eu vou fazer aqui, vou refazer a demonstração aqui para o corpo dos números reais e depois eu falo onde que está a sutileza daquela demonstração passada. Tá? Então, considerem, pessoal, que esse exercício mostre que uma aplicação que corresponde à projeção ortogonal em um subespaço é simétrica se o subespaço vetorial for um subespaço vetorial de um espaço vetorial sobre o corpo dos reais. Tá? Então, esse é o exercício correto. Seja U um subespaço vetorial de um K espaço vetorial, né, de um R espaço vetorial, e um subespaço aqui de dimensão K, uma base F1, F2, FK do subespaço U e uma base ortonormal. Isso aqui vale para qualquer base, porque a gente já viu processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Então isso daqui é equivalente. Eu escolho a base ortonormal porque é mais fácil esses coeficientes. Se tiver a base ortogonal, então vai ter aqui no denominador dessa definição, né, dessa expressão para projeção ortogonal, vai ter no denominador aqui esse pedaço aqui, produto interno entre o vetor x e a base fi, vai ser substituída por uma fração cujo numerador vai ser exatamente isso, e o denominador vai ser produto interno entre fi e fi, ou equivalentemente o denominador será a norma de fi ao quadrado. Tá? Então essa daqui, a gente já viu que projeções ortogonais sobre subespaços tem essa expressão, né? Isso vem do processo, lá quando a gente falou na aula 9 sobre o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Então você toma aqui dois vetores, y e v, o produto interno entre a projeção aplicada no vetor x e o vetor y, né, é igual a produto interno. Isso aqui é exatamente a expressão, essa soma de I igual a 1 até k é exatamente a expressão da projeção. Tá? Então agora a somatória ela pode sair do produto interno, e depois, como esse produto interno dentro do produto interno é exatamente um escalar, então ele também sai. E, portanto, né, em espaços reais o produto interno é simétrico, então essa expressão aqui é simétrica. E essa expressão eu vou colocar aqui na segunda entrada do produto interno. Tá? De maneira que quando eu coloco aqui na segunda entrada do produto interno e faço aqui a soma, entrada também, né, por linearidade, então isso daqui é exatamente o produto interno entre o vetor x e a projeção do vetor y. Tá? Então a gente fica com a expressão aqui embaixo. Só que olha só, a definição da adjunta diz também o seguinte, que o produto interno entre p de x e o vetor y é igual a x, é o produto interno entre x e a adjunta de p. Né? Isso aqui vem da definição de adjunta. Então a gente prova que a adjunta é igual à própria. A adjunta da projeção é exatamente a própria projeção e, portanto, a projeção ortogonal é a transformação simétrica. Pessoal, tem uma sutileza aqui em espaços em corpos com involução, tal como o corpos complexos, então vamos considerar só projeções ortogonais sobre espaços vetoriais reais. Tá? E essa daqui é a demonstração correta, então. Norma
em espaço vetorial. Seja V um espaço vetorial sobre o corpo dos reais ou dos complexos. Então a norma que leva o espaço vetorial V no corpo dos complexos satisfaz três propriedades. A não negatividade, ou seja, dado um vetor V no espaço vetorial V, então a norma de V é sempre maior ou igual a zero. E a norma do V é igual a zero se somente se o vetor for nulo. Tá? Vale desigualdade triangular e vale essa igualdade. Tá? A função, a gente pode definir uma função bilinear entre dois vetores, V e W. Essa função bilinear aplicada em V e W é exatamente a distância entre V e W. Tá? É a norma de V menos W. Então essa aqui é a distância entre V e W. A norma euclidiana, ou norma padrão, quando V é igual a Rn, então, por exemplo, se um vetor V, dado a base I do espaço vetorial, qualquer vetor ele pode ser expresso como combinação linear dos elementos dessa base. Então, esses AI, A1, A2, A3, até a N, até a dimensão do espaço vetorial, enfim, se for finita até a N, se não, continua. Aí são coeficientes, né? Então a norma é exatamente a norma, o teorema de Pitágoras, né? É a raiz da soma dos coeficientes do vetor ao quadrado. Essa daqui é a norma euclidiana. Uma outra norma possível, isso aqui é bastante utilizado em análise funcional, análise numérica, enfim. Uma outra possível norma é exatamente a norma do supremo. Ou seja, a norma do supremo pega o conjunto dos coeficientes e elege o máximo dentre o módulo dos coeficientes. Tá? A gente viu também na aula passada, né, que o produto interno entre dois vetores no Rn é exatamente o produto coeficiente, o produto entre os coeficientes, né? E para o produto interno, a gente define uma norma induzida pelo produto interno, né? Para o produto interno, mas nem sempre normas provêm de produto interno. Tá? Quando tem produto interno, a norma ao quadrado é exatamente o produto interno de um vetor. A norma ao quadrado de um vetor V é exatamente o produto interno do vetor V com ele mesmo. Em Cn, a norma padrão é justamente a raiz quadrada da soma do módulo dos coeficientes ao quadrado, né, quando a gente está no espaço vetorial complexo. E essas propriedades da norma, né, quando a norma é induzida por um produto interno, aquelas propriedades vêm da desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é válida para qualquer forma linear simétrica. A gente já demonstrou isso na aula passada. Só que a norma do supremo, um ponto importante aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, essa norma aqui do supremo, ela não provém de um produto interno, tá? Ela não advém de um produto interno, ao contrário da norma euclidiana. E a gente vai agora pegar a desigualdade de Minkowski, que a gente provou na aula passada, e usar para demonstrar a desigualdade triangular. Né? Como eu falei, dados vetores aqui, U e V no espaço vetorial, a gente pode definir uma função de distância entre U e V, que é a norma de U menos V. Né? Em termos do produto interno, é a raiz quadrada do produto interno entre U menos V e U menos V. Como o produto interno é um produto escalar, né? A distância será zero se somente se U for igual a V, e também é simétrico, né? Pela definição. E da desigualdade de Minkowski, a gente pode provar então a desigualdade triangular.
olha só, a gente pega a definição da função distância, né, em função do produto interno, e aqui enfim, tirar o coelho da cartola aqui, pessoal, é só somar, subtrair um W e somar um W, tá? Aqui menos, menos. É o truque, né? Então a gente vai ter aqui produto interno entre U menos V menos W e o mesmo aqui na segunda entrada. Agora a gente utiliza a desigualdade de Minkowski, né? Que preconiza exatamente essa passagem aqui dessa expressão, e essa aqui é a desigualdade de Minkowski. Só que essa expressão aqui é exatamente a distância entre o I W e a distância entre V e W. Tá? Então, pela desigualdade de Minkowski, que a gente provou na aula passada, revejam lá, a demonstração é bem importante, a gente prova a desigualdade triangular. E a norma, né? A norma do supremo e a norma do produto interno, elas não são iguais, porque uma é justamente a soma, a norma do produto interno usual, aqui, norma euclidiana, é a raiz quadrada da soma dos coeficientes do vetor ao quadrado, e a norma do máximo é o máximo entre o módulo dos coeficientes, tá? Mas essa desigualdade aqui, pessoal, ela pode ser demonstrada, isso aqui vem lá tá ali, enfim, um dos lugares que eu lembro é o livro do Elon, de topologia dos espaços métricos, né? Então essa desigualdade ela pode ser demonstrada. Então a norma euclidiana, ela é majorada inferiormente pela norma do supremo e superiormente pela norma do supremo vezes uma constante, tá? Então a norma do supremo, ela envolve, né? Ela envolve a norma euclidiana através dessa desigualdade. E toda vez, olha só, toda vez que eu tenho duas normas, onde uma ela é encaixotada aqui à esquerda, né, por meio dessa desigualdade, a esquerda por uma norma e a direita por uma constante vezes essa norma, a gente diz que essas métricas são equivalentes. Então, mas geralmente duas normas são equivalentes se aqui tiver uma constante C1 que multiplica uma norma qualquer, aqui tiver a norma que a gente está querendo comparar, e à direita aqui da desigualdade, a gente tem uma outra constante vezes a primeira norma aqui, tá? Então quando a gente tem uma desigualdade desse tipo, a gente diz que as métricas são equivalentes, tá? E portanto, se uma sequência converge numa norma, vai convergir em relação a outra norma também. Por isso que a gente diz que elas são equivalentes. Pessoal, cliquem, enfim, não estou sem internet aqui, é só clicar, eu vou deixar as notas de aula, é só clicar nessa página ou copiar o link e, enfim, digitar o link aí. E aqui está a prova, está a demonstração, tá? De equivalência entre normas. Então essa igualdade aqui, dê uma olhada lá depois nessa demonstração, eu vou assumir essa desigualdade, tá? Ela está demonstrada. E agora vamos para normas matriciais, né? Porque matrizes são elementos do espaço vetorial das matrizes, né? Então a matriz de Rn e Rn com entradas a IJ, a gente já mostrou que a transposta, denotada dessa maneira, tem as componentes AJI, né? Então simplesmente aqui você troca, a transposta é o quê? É trocar linha por coluna, né? E vice-versa. Então o coeficiente aqui que rotula a linha será o coeficiente da coluna. E só que a matriz transposta a gente viu que ela é associada à aplicação adjunta de Rn dual em Rn dual, né? E definida através do produto interno dessa maneira. Isso daqui, pessoal, para o Rn, né, espaço real. Quando eu estou aqui no corpo dos complexos, o produto interno padrão coeficiente a coeficiente, né? Mas existe aqui um complexo conjugado na primeira entrada, né? Na entrada aqui à esquerda do produto interno. Então a matriz, o análogo da matriz transposta agora é a matriz transposta complexo conjugado.
E ela está associada a essa igualdade, né? Então, é, essa igualdade que vale, né, para qualquer e vem essa desigualdade, essa igualdade ela advém da transposta, né, da adjunta em espaços complexos, tá? Notem que é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, só que aqui era real, então só leva em conta a transposta e aqui leva em conta a hermitiana, né? Ou seja, a transposta e complexo conjugado. Então, olha só, a gente pode tentar definir a norma de uma matriz, tá? Tem várias maneiras. A gente identifica uma matriz n por n como um espaço, né? Uma matriz n por n, ela tem n ao quadrado coeficientes. Então você pode pensar num vetor com n quadrado coeficientes, tá? 1, 2, 3 até n quadrado. E a gente pode usar a norma que a gente for definir, né? A gente tem um certo livre-arbítrio para definir a norma. Então a gente pode, por exemplo, definir a norma do supremo de uma matriz com entradas A e J, que é exatamente o máximo entre o módulo. Aqui é módulo, né? A norma de um número é um módulo, enfim. Mesma coisa. Então a gente usa a ideia de norma do supremo, primeiro, uma observação importante, para provar que matrizes definem aplicações contínuas de Rn em Rn. Como que a gente prova isso? Tome um vetor V em Rn. Então, a norma da aplicação A agindo em V é menor ou igual de raiz de n do que raiz de n, a norma do supremo do A agindo em V. Tá? Voltando aqui no slide anterior, dois slides anteriores, é essa igualdade aqui, tá? Da norma do supremo, só que agora eu estou tomando o espaço das matrizes, não o Rn, mas o espaço das matrizes, tá? Então, novamente, enfatizo, dê uma olhada lá nesse site, tá? A demonstração, e tem outros sites também demonstrando isso. O livro do Elon, por exemplo, de topologia dos espaços métricos. Então, olha só, essa desigualdade aqui, porque as normas do Supremo e a norma euclidiana são equivalentes, só que a norma do Supremo, né, de A aplicada em V, o A aplicado em V é uma soma de A e J, VJ. Né? É um vetor dado por essa soma. Então, a norma do Supremo ela tira o máximo no I dessa soma. Agora, essa soma, né, pela desigualdade, pode ser triangular, pode ser de Cauchy-Schwarz também, equivalentes, a gente tem uma desigualdade. Então, o módulo dessa soma de A e J, VJ, é menor ou igual do que a soma dos módulos. Tá? E a soma aqui desses módulos, né, eu tenho isso daqui ainda, um máximo, né? Aqui eu tenho um máximo I, eu vou ter aqui um máximo I e J, vezes a norma do supremo. Tá? A norma de V do supremo. Tá? Então eu tenho essa igualdade aqui. O AV, a norma da matriz A, da aplicação A agindo em V, é menor ou igual a um coeficiente, que depende da dimensão do espaço somente, vezes o máximo do módulo de A e J e a norma de V. Tá? Então, a gente chama esse coeficiente aqui numérico de uma constante. Então, a gente mostrou que a norma de AV é menor ou igual a C vezes a norma de V. Então, por linearidade, a gente tem que a norma de AV menos AW, onde W é um outro vetor do espaço Rn, é menor ou igual a C vezes a norma de V menos W. Então, se o V converge para o W, então o AV converge para a W. E essa daqui é a definição de continuidade de uma função. Então, matrizes de Rn que levam vetores de Rn em vetores de Rn são aplicações contínuas. Então, para que a gente defina uma norma,
Primeiro a gente escolhe uma norma em Rn, tá? E depois, subsequentemente, a gente escolhe uma norma no espaço das matrizes. Então esse lema é importante, né? Ele diz o seguinte: seja uma matriz quadrada aqui, n por n, então existe uma constante positiva tal que a norma de AV é menor ou igual a C vezes a norma de V para todo o V pertencente a n. Tá? A demonstração, pessoal, desse lema deveria ser um corolário, porque a demonstração está aqui. Né? A demonstração está na norma, está na página anterior. E esse C vai ser justamente esse fator. Tá? Só que é claro que essa constante não é ótima, ou seja, pode haver um C' menor que C, tá? Tal que o AV é menor ou igual a CV. C', aqui tem um C'. C'. C', tá? C', tá? Para todo V. Então, a partir da norma padrão, né, aqui tem um C', pessoal, é o que está no meu slide anterior. Eu vou consertar no texto, tá? Então, a partir da norma padrão, a gente tem da norma padrão do Rn. Então, a gente tem que a norma de AV é menor ou igual a uma constante vezes a norma de V. Então, basta escolher a norma em Rn para a gente delimitar a norma de uma matriz agindo em V. Tá? Teorema. Para toda matriz quadrada, n por n, sobre o corpo dos reais, né, com coeficientes reais, existe um único escalar b real, tal que a norma de AV é menor ou igual a b vezes a norma de V. E se essa segunda igualdade aqui ela valer, então b é menor ou igual a c, ou seja, é um ínfimo. Nesse sentido, o b é um ínfimo dessas cotas. Tá? Então, olha só, quando a gente reescalona os vetores, tomando essa igualdade aqui, é equivalente a desigualdade norma de AV menor ou igual a C vezes a norma de V. Ela é equivalente a essa desigualdade que diz que a norma de AV é menor ou igual a C se somente se a norma de V é igual a 1. Né? Então o teorema afirma que esse conjunto aqui, definido pelos números, né, pelos elementos do corpo real, dados pela norma da matriz A vezes o vetor V, tais que a norma do vetor V é igual a 1, atinge um ponto de máximo. É isso que a gente vai provar. Tá? Então a gente considera, seja B a menor cota superior desse conjunto, né? Ou seja, isso é equivalente a falar que a norma de AV é menor ou igual a B, e a gente vai mostrar que B é igual à norma de AX para algum X, com X é igual a 1. Tá? Então a gente escolhe uma sequência Vn no espaço vetorial com norma 1, tal que a norma da matriz A vezes o vetor Vn tende a B, e como a bola é unitária, ou seja, o conjunto desses vetores aqui, tais que a norma seja igual a 1, em Rn é compacta, então esse conjunto aqui possui um limite, né, por definição de compacidade, digamos x. Então, pela continuidade, como a gente já provou que A é contínua, matrizes são aplicações contínuas de Rn em Rn, então a x é um ponto limite da sequência, né? É um ponto aderente, né? Um ponto, a gente diz que é um ponto aderente a essa sequência. Então, como a norma do AVN tende a B, então o AX é igual a B e está provado. Tá? Então existe uma cota, um ínfimo da cota superior dessa desigualdade aqui. Desta desigualdade. E agora, pessoal, só algumas propriedades de norma de matrizes. Tá? Então, a moral da história é o seguinte: norma de matrizes. Enfim, a análise numérica, com certeza, ela requerirá de vocês a escolha de uma norma. Pode ser a norma do Supremo, pode ser a norma
né, do máximo, pode ser a norma euclidiana, enfim. Vocês têm várias escolhas. Definição. Para uma matriz quadrada com coeficientes reais, a norma de A é o menor número real satisfazendo essa desigualdade. Tá? E essa é chamada a norma operatorial de A. E esse teorema, a gente vai provar esse teorema, que é a última coisa que a gente tem nessa aula, que são essas 8 propriedades. A gente mostra que a norma operatorial é uma norma no espaço das matrizes. Então, primeira propriedade, a norma de A é sempre maior ou igual a zero. Segunda, a norma da soma de matrizes é menor ou igual à soma da norma das matrizes. Quando tem um número aqui na norma, né, isso aqui vem da definição da norma, o número sai em módulo da norma da matriz, isso aqui vem da definição da norma. Norma do produto entre duas matrizes é menor ou igual ao produto entre as normas. Em geral, eles são diferentes, né? A norma de uma matriz é igual à norma de uma matriz transposta. Pessoal, nota o seguinte, essa notação aqui de norma, parece que ela... Enfim, eu vou observar isso depois, tá? Vou fazer essa observação depois. Vamos continuar aqui no statement do teorema. Norma da matriz é igual à norma da matriz transposta. Norma da matriz A vezes a transposta é igual à norma de A transposta vezes A, que é igual à norma de A ao quadrado. Tá? E, consequentemente, a gente tem essa igualdade. Penúltima coisa que a gente vai provar é que o módulo do produto interno entre AV e W, onde V e W são vetores quaisquer de Rn, é menor ou igual do que a norma de A, norma de V, vezes a norma de W. E a norma aqui do supremo é sempre menor ou igual a N. Na verdade, isso aqui, pessoal, vamos só arrumar agora. Isso aqui é a norma, não é a norma do supremo, não. Tá? Vamos arrumar aqui agora. Teorema. A norma é menor ou igual à norma do supremo. Não, enfim, essa desigualdade também não está errada, mas o teorema ele afirma isso. Tá? Então vamos lá. Vamos demonstrar isso, né? Primeira coisa, a norma maior ou igual a zero. Se a norma do A for igual a zero, então, para todo V no Rn, a gente tem dessa desigualdade, né, de norma operatorial, que o número, a norma de A vezes V é menor ou igual a zero. Portanto, A vezes V é igual a zero e A, para todo V, né, e a matriz A só pode ser o vetor zero, né, a matriz zero de Rn ao quadrado aqui. E a recíproca é trivial. 2. A gente vai mostrar agora essa desigualdade triangular para matrizes. Tá? Pessoal, isso vem do seguinte, que a gente sabe que isso é verdade para vetores. Né? Então a norma de A mais B agindo em V é a norma de A vezes V mais B vezes V. E como ambos, A vezes V é um vetor e B agindo em V é outro vetor, isso daqui vem da desigualdade triangular. Tá? Agora, norma de A vezes a norma de V, né, menor ou igual a norma de A vezes a norma de V. Norma de A agindo em V é menor ou igual a isso, né, pela desigualdade aqui. Mesma coisa para o B. E essa última expressão é exatamente a norma de A mais a norma de V vezes V. B vezes V. Né? Então a gente está demonstrando essa desigualdade. E pessoal, olha só.
o número ele sai aqui, né? Isso daqui é exatamente uma igualdade. Isso daqui é igualdade. Tá? Isso daqui é um igual, eu já consertei, mando para vocês. Um número sai da norma dessa maneira, em módulo, né? Agora sim, a norma de AV é menor ou igual à norma de A vezes a norma de V. E a gente, isso aqui está provado. 4. Norma de aplicação A agindo no vetor B agindo em V, né? Ou seja, B agindo em V é um vetor, A aplicada a este vetor, a norma dele é menor ou igual à norma de A, norma de B, norma de V. Bom, dessa propriedade, né, de norma operatorial, a gente tem essa desigualdade. Agora, em geral, a norma de A a B é diferente da norma de A vezes a norma de B. Tá? Claro, se vale a desigualdade, então a igualdade não é geral. Então, em geral, isso daqui é diferente, né? E 5. O 5 aqui é norma de A é igual a norma de A transposta. Isso que a gente quer mostrar. Bom, a gente parte da definição de norma de AV ao quadrado, para ver um vetor. Norma de AV ao quadrado é o módulo do produto interno entre AV e AV. Né? Nem precisa de módulo, mas vamos colocar aqui o módulo aqui, porque também é a mesma coisa, porque é a igualdade. Né? Então, porque o produto interno entre AV e AV é sempre positivo, definido caso o AV seja diferente de zero, e zero se for igual a zero, o V foi igual a zero. Então, pela definição de adjunta, agora olha só, pega esse produto interno e toma a definição de adjunta. Então aqui vai ficar o V e esse A transposto vai passar para esse lado, que é exatamente essa igualdade. Tá? Agora, isso daqui, né, o produto interno, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, é menor ou igual a norma de V, norma de A transposto a V. Agora, essa última igualdade, né, ainda ela é menor ou igual, porque essa igualdade, essa norma de A transposta a V é menor ou igual a norma de A transposta A vezes a norma de V. Então, isso daqui é menor ou igual a esse termo. Como esse cara ao quadrado, então, é menor ou igual a esse termo, então a gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados e considerar a parte positiva. Então, a gente tem essa desigualdade. Portanto, a norma de A é menor ou igual a raiz quadrada de norma de A transposta composto com a matriz A. Tá? E, portanto, a norma ao quadrado é menor ou igual a norma de A transposto vezes A, que é menor ou igual a norma do A transposto vezes a norma de A. Agora, dividindo ambos os lados dessa igualdade por A, quando A for diferente de zero, a gente tem essa desigualdade. Agora, se a gente fizer exatamente a mesma coisa, partindo de, ao invés de A por A transposto, a gente vai ter essa outra desigualdade, que a norma do A transposto é menor ou igual à norma de A. Então, a norma de A, como a gente provou os dois lados, né, maior ou igual e menor ou igual, então a norma de A é exatamente a norma de A transposta. 6. Essa desigualdade aqui, que a gente quer provar, ela sai da desigualdade de Cauchy-Schwarz, o 7, né? E o 8, pessoal, a gente já mostrou, aqui não tem infinito, eu vou consertar, tá? E a gente já mostrou isso, tá? Nos primeiros slides. Então isso aí está mostrado e completa o teorema. Façam até o exercício 130 do meu livro e bons estudos e bom dia.